paz, amados irmãos. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus e depois vamos orar. Eu, talvez, nossa culpa pode ser até um legalismo, mas eu acho que não. Nós aprendemos, tem muita coisa que nós aprendemos quando nós éramos mais novos, como aqueles pastores comprometidos com Deus, que quando nós íamos orar, todo mundo levantava. Quando nós íamos ler a palavra de Deus, todo mundo levantava. Parece que nós estamos muito acomodados. Pode não ser uma realidade, mas, meu amado irmão, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que nos levantar. A voz do Senhor, a palavra de Deus, reverência à palavra de Deus, né? Então que nós estejamos aprendendo com os antigos, que muita coisa nós deixamos para trás. Vamos ler, amados irmãos, Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, vamos ler alguns textos, depois vamos orar. Gostaria dessa noite estarmos falando sobre o mercador celestial e o tesouro celestial desse mercador. Mas, irmãos, quando nós lemos Apocalipse, do capítulo 2 até o capítulo 3, você tem 7 igrejas que estão no final do primeiro século. Estamos no final do primeiro século, é escrito por João na ilha de Patmos para 7 igrejas. Nós vemos 7 realidades espirituais. Como é que elas estavam no primeiro século, no final do primeiro século? Então nós vemos aqui algumas coisas que repetem, e uma delas, amados irmãos, nós vamos repetir 7 vezes. A primeira está aqui em capítulo 2, versículo 7. Vamos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos agora ao versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos agora, amados irmãos, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos continuar, nós temos lá, meus irmãos, no versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora capítulo 3, no final, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E no versículo 22 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos 7 repetições. 7 fala da perfeição de Deus. Então alguma coisa está acontecendo para que Deus repita 7 vezes a mesma coisa para 7 igrejas. Vamos lá. Pai querido, pela tua graça e misericórdia, nós precisamos, Pai, do teu auxílio, do teu Espírito Santo, para que Ele possa falar, Ele possa esclarecer, Ele possa tocar profundamente os nossos corações. A nossa suficiência vem de ti, Senhor. O Senhor sabe que é com temor e tremor que estamos diante da tua palavra. E queremos, Pai, estar totalmente independentes do teu Espírito Santo. Que Ele faça o que Ele quer, diga o que Ele quer e provoque o que Ele quer em nosso coração nessa noite. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Vamos para o capítulo 3. Nós gostaríamos de, assim se Deus permitir, ter alguns salmos
tratando da última igreja, que é Laodiceia. Antes de ler essa igreja, nós temos as 7 igrejas, e a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Se você ler a carta de Paulo para a igreja de Éfeso, é a carta mais elevada de Paulo, que vai falar de Cristo como o corpo, vai falar que a igreja é o corpo de Cristo. Quando você vai para Colossenses, vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Essa igreja, 30 anos depois, ela recebe a segunda carta que está lá em Apocalipse. Agora é João que vai mandar para a igreja de Éfeso a segunda carta. E olha, amados irmãos, ele faz essa colocação no final da segunda carta, capítulo 2, ele diz, versículo 4. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui, amados irmãos, nós já temos a primeira coisa que fala da vida da igreja, que ela caiu, ela negligenciou, ela deixou o primeiro amor. Ela funciona bem, ela tem todos os presbíteros, diáconos, tem um bom pregador, tem um conhecedor da Bíblia, funciona bem as pregações, o coral funciona, as classes funcionam muito bem, cada um dentro do seu departamento, tudo isso é maravilhoso. Mas onde que está Cristo? Eles deixaram o primeiro amor. E essa é uma carta do amor de Deus para essa igreja que recebeu as maiores revelações que nós temos das cartas de Paulo. Onde se tem Efésios capítulo 1, 2 e 3 fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. O capítulo 4 fala da vida da igreja, que todos nós devemos almejar, ganhar a plenitude de Cristo. Temos a unidade da fé, a unidade do Espírito nós temos através do Espírito Santo de Deus. Uma unidade da fé, nós irmãos, é um progresso, é um caminhar com o Senhor. No capítulo 5, 6 e 6, ele vai dizer sobre andar. Aquilo que Deus nos colocou, agora Deus está falando para mim e para você, como é que nós devemos andar. E ele diz, vocês devem andar amor, o amor que eu entreguei a mim mesmo por vocês. Vocês devem andar na luz da revelação da palavra de Deus. E vocês devem andar em prudência. E como é que vocês devem se conduzir dentro da sua vida conjugal? Da sua vida familiar, da sua vida do trabalho, como patrão, como empregado, em todos os aspectos. Quando você vê o capítulo 6, vai dizer, vocês estão numa guerra. Você vê a luta entre a carne e o espírito, você vê a luta de Satanás tentando nos tirar da firmeza em Cristo Jesus. Essa mesma igreja, que foi essa carta maravilhosa, amados irmãos, se você prestar atenção, no final dela diz assim, capítulo 6, Efésios 6, paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, graças seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. 30 anos depois, cadê o amor a Cristo? Talvez você tivesse começado assim também. Mas por uma circunstância ou outra, nós nos afastamos e deixamos de amar a Cristo. Podemos cantar. Deus não está preocupado com louvor. Deus está preocupado com os adoradores. Muitas vezes nós falamos louvor, mas o que é louvor? É cantar. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, bem? Uma realidade espiritual. Por que nós adoramos a Deus? Porque uma realidade espiritual me atraiu, me agarrou, e eu tenho essa realidade no meu coração, que Cristo em nós espera. Eles simplesmente, amados irmãos, deixaram o primeiro amor. Quando você vai continuar a carta, quando você pega Esmirna, ele termina falando a mesma coisa, mas Esmirna fala que o amor sofre muito. E a fidelidade a Deus nos leva a sofrer. Por que eles foram perseguidos? Por que Deus deixou 10 dias para Satanás estar perseguindo eles?
nos provando se nós somos fiéis. Não importa a circunstância que aconteça em nossas vidas. E eles foram fiéis. Então, o amor a Cristo sofre. O amor a Cristo sofre muito. Quando se vai na terceira, que é Pérgamo, é uma chamada à separação do mundo. Porque depois que a igreja, ali em Atos, no final do primeiro século, amados irmãos, o mundo já tinha entrado. E por que o mundo entra na igreja? Porque deixou o primeiro amor. Você está entendendo que é uma sequência? Do mesmo modo que a bem-aventurança, como é que começa a bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres dele, o resto é consequência. Se eu e você não for pobre de espírito, esquece o resto. É uma sequência. Aqui é a mesma coisa. Deixamos o primeiro amor. E você vê aqui são 7 igrejas. Elas são uma realidade que estava acontecendo, mas elas são proféticas na sequência da cristandade e elas são espirituais. Então você vê aqui a segunda, ele vai dizer, chamada a separação do mundo. E você vê que a igreja, na história da igreja, ela foi se moldando ao mundo. Ela foi fazendo o quê? Concessões ao mundo. Ela foi se ajuntando ao mundo. Tanto é que você vê o mundo dentro da igreja. Como é que o mundo diverte as pessoas? Vamos trazer dentro da igreja divertimento. As danças do mundo, o jeito que o mundo faz para entreter as pessoas, para alegrar as almas doentes, e vamos trazer para a igreja. Mas não continua assim, amados irmãos. Olha a mensagem para te dizer. Uma chamada a guardar a simplicidade que está em Jesus. Aqui você vai lembrar 1 Coríntios 11, a partir do versículo 3. 2 Coríntios 11, vai dizer assim, Paulo diz, eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, vocês sejam enganados, e vocês se apartem da simplicidade e a devoção a Cristo. Por quê? Porque vocês estão ouvindo um outro Jesus, vocês estão ouvindo um outro evangelho, vocês estão ouvindo um outro Espírito, e vocês estão tolerando, vocês estão aceitando como verdade. Nós vemos hoje isso, meus irmãos. E o que entra aqui nessa igreja? Jezabel. O que tem de Jezabel hoje nas igrejas, irmãos? Pastoras vestindo indecentemente, seduzindo as pessoas. E as pessoas estão ouvindo a Jezabel. Mas eu paro por aí, irmãos. Quando você vai no capítulo 3, você vai ver a igreja de Sardes. O que ela chama? É uma chamada a ser viva. Não é avivada, meus irmãos. Hoje o termo avivada quer dizer barulho, muita cantoria, muita pula-pula, muita dança, muita euforia. Não é isso. Viva é a vida de Cristo. Diz para mim e você, para mim o viver é Cristo. As pessoas confundem. Então você tem 3 igrejas que têm uma ortodoxia correta, doutrinariamente são corretos. Mas cadê o primeiro amor? Segundo, cadê a vida de Cristo? E nós vamos ver a terça, a última, que é a Odisseia. Jesus está do lado de fora. E não tem nenhuma reclamação contra a doutrina de Odisseia. Mas eu disse na igreja. Quando nós entramos aqui a Filadélfia, meus irmãos, ele vai dizer para mim e para você que é uma porta aberta, porque foi Cristo que abriu, e ele entrou, e ele vive nela, e ele diz para eles, ele diz assim, olha, que tens pouca força, vocês são pequenos, você é um pequeno grupo, mas vocês
Não permita que ninguém leve embora a sua coroa. Permaneça firme no Senhor. Independente do que vai acontecer, está acontecendo e vai, que são 3 coisas antes da vinda de Cristo que vai crescer de um modo assustador, e nós vemos hoje aí, Mateus 24, para falar isso para os irmãos. São 3 coisas: a iniquidade, olha a perversidade, irmãos, cada vez maior, e não é fora da igreja, é dentro da igreja. Segundo, falsos profetas. Olha o que tem de profeta por aí, irmãos, e o povo de Deus está ouvindo. Terceiro, o amor a Deus iria esfriar. O amor a Cristo. Vocês abandonaram o primeiro amor. E chama-se apostasia. É ficar à margem do caminho. É virar as costas para Deus. E virar as costas para o mundo. Para o homem. Satanás, ele é astuto. Ele continua enganando. Do mesmo modo que ele deu para Pedro a revelação maravilhosa, foi Deus que deu para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é o fundamento da igreja. Imediatamente Satanás vai tentar Pedro. E Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer. Não! Chamou Jesus de lá, deu conselho. E eu vou ver o conselho que Deus está dando para mim e para você em lá no céu. Conselhou Jesus: olha, não vá. Você vai morrer, não vai. O que Jesus disse para ele? Para trás, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. O que é pensar nas coisas dos homens? Sem cruz, sem Cristo, sem arrependimento, sem tratar o pecado, sem vida de santidade. É o que nós temos hoje. É o que nós temos hoje. Isso quer dizer o quê? O evangelho humanista, liberal. Você entende a Bíblia do jeito que quiser. E outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim: nós precisamos escrever novamente a Bíblia. Porque a Bíblia passou. Nós estamos em outra época. São outras realidades. Nós temos que escrever. Está vendo, amados irmãos? E a palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, minha palavra não passará. Quem tirar contigo ou acrescentar é réu diante de Deus. Então, preste atenção. Que tempo que nós vivemos. De tamanho engano. E ele fala para essa igreja aqui: tem uma porta aberta. Vocês guardaste a minha palavra? Não tem nenhuma reclamação. Exortação para 2 igrejas: Esmirna, que é uma igreja que ama o Senhor, mas ama por amor a Cristo. E Filadélfia, a porta está aberta. Eles são fracos. Sim, é o pequeno, são tão pequena, mas eles guardam a palavra de Deus e guardam e honram o nome de Cristo. Mas se vai para a última, irmãos. E aqui nós inserimos. Nós temos as 7 realidades hoje vivendo por aí. Qual a realidade dessa assembleia? Individual e coletiva. Nós estamos como Éfeso, deixamos o primeiro amor. Ou nós estamos como Esmirna, amamos o Senhor Jesus e pagando o preço de seguir a Cristo, por amor, devoção, como amar o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que faz eu e você, nós não abandonarmos Deus? Sabe o que faz? A revelação das glórias do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que faz eu e você, amados irmãos, não amarmos o mundo? O amor a Deus. O antídoto para não amar o mundo é amar a Deus. Mas olhe se tem essa realidade para nós. Se nós não estamos misturando o mundo e Cristo. O mundo fala assim, e Cristo fala assim, mas eu fico com o que o mundo está dizendo, não com o que Cristo fala. Olha as Jezabéis dentro da Assembleia. Olha, amados irmãos, uma chamada a ter vida de Cristo. Viver Cristo, amar Cristo. Você
Cristo como a nossa maior necessidade. Será que nós temos uma porta aberta para Cristo? É um pequeno grupo aqui e em tantos outros lugares. Nós enxergamos como nós temos pouca força. Mas guardamos a palavra de Deus e honramos o nome de Cristo. E a última, amados irmãos, Laodiceia. Laodiceia é a igreja do povo. Quem comanda a igreja é o povo. O que o povo quer, nós vamos dar para a igreja. Por isso que você vê cada esquina um tipo de igreja. Em cada esquina um tipo de reunião. Porque cada um vai dar aquilo, amados irmãos, o que ele está dando. Quer dizer que essa assembleia é corretíssima? Não estou dizendo isso. Nós temos que avaliar aonde nós estamos. Mas cuidado, irmãos. Se realmente nós inserimos algum aspecto dessa igreja. Vou ler para os irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 22. Vamos ler juntos. A palavra de Deus fala muito mais do que eu falar 1 hora, 3 horas, 5 horas aqui. E olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite. Diz assim: estas coisas, junto ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, vocês falam, estou rico e abastado e eu não preciso de nada. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aqui, amados irmãos, o mercador celestial, o amor de Deus, que excede todo entendimento. Diante dessa realidade, Ele vai aconselhar a você, porque Ele tem riquezas que vai curar essa assembleia. Vai curar a minha vida e a sua vida, se nós recebermos essa riqueza com o coração aberto para o Senhor. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os ossos sólidos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Ao vencedor, dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você, irmãos, meus irmãos, eu gostaria de começar com o versículo 18. Os irmãos já leram tantas vezes e viram qual a reclamação de Deus aqui. O que Deus está chamando a atenção? Eles estão pregando uma doutrina errada? Está tendo uma vida de depravação dentro da igreja? O texto não fala. O texto não cita absolutamente nada de erro doutrinário. Em si, no fundo vai ser, mas em si não. E nem uma depravação dentro da Assembleia. Mas no fundo tem. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que ele diz aqui, para mim e para você, ele diz essas coisas, diz o Amém. Quem é o Amém? O Amém é aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Esse é o Amém. Ele é inalterável, indestrutível, ele é imutável, ele é invencível. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Amém. Ele é o testemunho, aqui, fiel e verdadeira, o princípio
Aí ele diz, eu conheço. E todas as cartas ele vai dizer, eu conheço. Eu sei que passa com o seu coração, eu sei que passa com a sua vida, eu sei como é o seu relacionamento conjugal, eu sei se você cumpre ou não os seus deveres como marido, como esposa, como pai, filhos, eu sei quando você traz a palavra de Deus que está no teu coração, se é Cristo a glória para Ele, vai para você. Eu sei quando você ora, quando você lê a Bíblia, eu sei o seu caminhar, o seu levantar, o seu dormir, o seu acordar, eu sei, porque aonde pode estar lá no profundo do abismo, lá estou. Se eu estou no mais alto, Deus também está lá. É impossível se esconder de Deus. Por isso ele diz, eu conheço as suas obras. Eu conheço o que estão fazendo. Isso deve falar profundamente no meu coração, Senhor. Amados irmãos, Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. E Ele vai dizer aqui, você na frente não é quente, não é frio. Ela diz assim como és morno, quer dizer, você ama uma água morna, eu estou quase vomitando você da minha boca. Por que Deus não vomita eu e você da boca dele? Porque seu amor é imutável. A sua graça é irresistível. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Mesmo eu sendo infiel, Ele continua fiel. Porque eu e você, amados irmãos, não amamos Ele como devia amar, porque nós não conhecemos. Nós só amamos o Senhor Salvador. Quanto mais conhecemos a Cristo, nós vamos ver que Ele é inalterável, imutável, invencível, irredutível no seu amor. Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o fim de Jesus, custe o que custar. Irmãos, e Ele está dizendo aqui, eu estou a ponto de vomitar. Eu sinto nojo. Quando vocês reúnem, eu sinto nojo. Quando vocês falam que me amam, eu sinto nojo. Porque eu não vejo sinceridade no coração de vocês. Aqueles que vocês estão falando, eu não vejo na sua vida um crescimento de Cristo através da mudança do seu caráter, conformando com a Cristo cada vez mais. Não vejo. Você está entendendo, amados irmãos? Deus jamais vai vomitar o filho. Mas Deus, muitas vezes, Ele fica enjoado por causa dos maus e por causa de você. Como é que nós tratamos a palavra de Deus? Obedecendo. Como é que nós tratamos o nome de Jesus? Honrando, reverenciando, temendo o nome do Senhor? Ou nós tratamos de um modo leviano? Ele diz que o povo comprado pelo sangue de Jesus é o povo de Deus. Mas Deus não veio só no sol. A redenção de Deus, amados irmãos, é eterna. A redenção começa lá na eternidade. A redenção é, amados irmãos, Deus nos comprou da nossa escravidão no pecado. Mas Ele está redimindo a nossa alma e vai redimir o nosso corpo na segunda vinda de Jesus. A redenção ela é completa. Toda vez que nós perdemos a visão de quem Cristo é, de quem nós somos em Cristo Jesus e por que nós somos chamados, qual o propósito de Deus para nossas vidas, meus irmãos, nós vamos nos enxergar de um modo distorcido. E olha o que eles dizem. Não é Deus que está dizendo. Vamos para a minha igreja, que lá é uma igreja privada. Vamos para a minha igreja, que lá tem profecia, lá tem um monte de coisa. Vamos para a minha igreja. A sua igreja? Ah, meus irmãos, quantas igrejas estão dizendo, por dizes, estou rico e sou próspero, sou abastado, e não preciso de coisa alguma, nem de Deus eu preciso. Afinal de contas, nós temos uma caixa no banco fantástica. Nós temos um coral maravilhoso, um pregador tremendo. Nós reunimos tudo certinho. E nós temos
só doutrina perfeita. Mas cadê o primeiro amor? Cadê a fidelidade? Cadê a separação do mundo? A negação das Jezabéis? Cadê a vida de Cristo? Cadê a porta aberta? Onde está Cristo? Em cada igreja, Deus está procurando o seu próprio filho. O amor do seu filho, a fidelidade do seu filho, a separação do mundo do seu filho. Amados irmãos, Ele está procurando a vida do seu filho, o testemunho, o amor fraternal do seu filho. Ele está procurando a realidade espiritual do seu filho. E o que ele tem achado? Diante dessa circunstância toda, amados irmãos, você vai dizer: olha, Oswaldo, talvez você que esteja assistindo, eu estou nessa circunstância. Então eu estou perdido. Amados irmãos, nós temos um mercador celestial. E ele está vendendo 3 coisas que eu e você precisam. Para quê? Para que deixar de ser infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vocês são ricos, vocês acham? Vocês são prósperos. Afinal de contas, como diz o médico, nós estamos evangelizando ele, diz: eu gosto de ir lá, porque lá, sabe o que é? Todo mundo vem com um carrasco, um maior que o outro. É Ferrari, é tudo aquele carro, é próspero. Lá a banda, então, é profissional. Tudo funciona bem. Eu perguntei: cadê Cristo? Não ouvi falar. É isso que estão dando para o povo. E as pessoas vão atrás disso. Amados irmãos, o que estão dando para o povo é infelicidade. É o que a Bíblia diz: miséria, pobreza, cegueira e nudez espiritual. Vocês acham que são ricos, vocês acham que vocês enxergam, vocês são pobres, porque Deus está falando de uma riqueza celestial. Deus não está falando da riqueza terrena. A riqueza terrena minha e sua, amados irmãos, como eu e você, estivermos aqui na frente do caixão, devia colocar a mão do Oswaldo para fora, como diz Alexandre do Grande, para dizer: não estou levando nada, é Cristo que está me levando. Ah, irmãos, olha o foco da igreja. Então nós vemos aqui, amados irmãos, o conselho de Deus. Deus vai aconselhar em você diante de tudo isso, Zé. Deus podia falar assim: vou fulminar meu povo, eu vou vomitar meu povo. Deus não vai fazer isso, porque esse povo foi comprado pelo precioso sangue do seu filho. Porque esse povo, o nome dele está escrito no livro da vida. Ele é um povinho difícil, um povinho desse jeito, mas é o meu povo. E Deus não vai desistir dele. Então Deus vai trazer o quê? Como um mercador celestial, Ele veio aqui: eu vou vender para vocês, vocês precisam comprar. Nós vemos aqui o amor de Cristo que está, em qualquer dúvida, mas irmãos, demonstrado aqui. O dia que você duvidar do amor de Cristo, olhe para a sua vida e veja quanto Cristo continua te amando. Apesar de você, apesar de mim, apesar dos nossos descaminhos, apesar da nossa insensibilidade, apesar, amados irmãos, da nossa própria indiferença à palavra de Deus, Deus continua convidando, Deus continua dizendo: volte, arrepende-te, seja quebrantado pela palavra de Deus e se renda a Ele como seu Senhor. Então nós temos um mercador aqui, a sua profunda compaixão pelo pecador, para o pior dos pecadores, para o pecador da Laodiceia.
amados irmãos, como é que Deus ama. Cada palavra é cheia de significado de graça, porque essa palavra é para eles, é para o pecador, é para mim e para você, pecadores, diante de Deus. De um modo ou outro nós temos pecado, amados irmãos. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Eu tenho um monte de coisas que eu gostaria de fazer, mas não faço. Você peca. Nós estamos aguardando os outros. Alguém precisa visitar aquela senhora. Alguém. Mas não é você. Tem que ser alguém. Eu fui visitar minha tia, depois de tantos anos. Eu saí de lá deprimido. E ela me disse: irmãos, quantos não estão assim? Quantos estão querendo ver Cristo em nossas vidas? O próprio Mestre, é quem fala. Ele fala a própria verdade de Deus. Qual o conselho, amados irmãos? Ele está dizendo que de mim compres. De mim. Onde que está Cristo, amados irmãos? Do lado de fora. Ele está falando: volte para mim. Você tem que comprar de mim. Porque todas essas riquezas suas que está dizendo aí não vale nada. Você continua infeliz. Você tem alegria no seu casamento, você não tem alegria na vida com os irmãos, você não tem alegria na sua família, você não tem alegria diante de Cristo, você não tem alegria diante das próprias provações, tribulações que vêm em nossas vidas. Porque tem um propósito, Deus está por trás de tudo. Vocês entendem? Ele vai dizer: olha, vocês não têm isso, vocês são miseráveis. Já contar outra vez. Um dia um senhor, uma senhora, muito rico, vou dizer aqui. Foi uma vez para o consultório, sentou, nem sei porquê. Ele falando, ele em pé, tomando 4 Lexotan por dia, o cara estava até dopado, a mulher do lado deprimida, podrido. Aí eu falei para ele, assim: olha, senhor, desculpe por Deus, o senhor podia pegar um jatinho aqui, em Campinas, e ir até Paris e jantar com sua esposa? Não podia? Podia. O senhor tem dinheiro para ir? Tem. Mas o senhor é um miserável. Isso. Eu disse: quantos irmãozinhos em Cristo, que conhecem a Cristo, pega a sua esposa, pega na mãozinha dela e vai ali na esquina com um pastel fritado na quinta gordura, a mesma gordura de Deus, e toma uma calbaína e estão contentes. Ele falou: é tudo o que eu queria. Eu falei: não, o que falta para o senhor é a maior riqueza, porque o senhor é pobre e miserável. Cristo nunca mais voltou. O que ele vai fazer? Não sei. Deus tem misericórdia e fala seu coração. Talvez você esteja assim. Deus está aconselhando que realmente a gente pare para pensar e ouça o que o Espírito está dizendo. Ele está dizendo: ouça o que o Espírito Santo está dizendo isso. Está dizendo: vocês realmente estão nessa circunstância, estou a ponto de vomitar, mas prestem bem atenção. O diagnóstico que você faz de você parece espetacular, mas o diagnóstico que eu faço de você, você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas preste atenção para você, que é miserável, pobre, cego e nu, está no pecado, está longe de Deus, conheceu a Cristo uma vez e realmente foi nascido de novo, mas se afastou. Preste atenção, eu aconselho você. E você volta. Que você compra. Primeira coisa, eu aconselho de que de mim você volte para Cristo como centro da sua vida. E você compre, porque é o mercador celestial de bens eternos. Ele está querendo vender, e você vai ver que vender é tudo graça, porque Deus nos salva pela sua graça. De graça sois
salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ele vai dizer para mim e para você: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda a riqueza está em Cristo. Ele está dizendo: você compra, mas sem dinheiro. A Isaías, é um texto, Isaías 55, olha aqui, Isaías 55. Diz assim, versículo 1: ah, quantos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas Senhor, o Senhor está falando para ele comprar? E eu não tenho dinheiro? Não, porque a riqueza que ele está falando aqui, a riqueza é ele mesmo, é dele, é celestial. Você não compra com dinheiro terreno, foi comprado pelo sangue de Jesus. Olha o versículo que ele vai dizer aqui para mim, versículo 3, ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. É isso que ele está dizendo lá: ouvi e a vossa alma viverá. Ouça. Então ele é o próprio mestre quem fala, meus irmãos. Essa é a característica do seu caráter, do seu atributo. É o amor imutável, uma busca incansável. Se Deus não perseverasse em me amar, já tinha me perdido há muito tempo. Porque o seu atributo é imutável. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e seu amor é imutável. Ele fez um acordo, ele fez um pacto, amados irmãos, entre ele e ele mesmo, que é imutável. Deus não pode mentir. Por isso que é uma âncora segura no céu, amados irmãos. Por isso que nós temos o refúgio, aquela cidade de refúgio. Quando a pessoa cometia um crime, ele foi sem querer, ele ia para uma cidade de refúgio, lá ninguém podia pegar ele. Agora Jesus está dizendo: eu sou seu refúgio, ninguém pode pegar você. E sabe uma coisa? Eu estou lá, e a âncora segura está lá. Você está nesse mundo, e muitas vezes para lá e para cá, vacilante muitas vezes, indeciso, duvidoso, e a coisa vem, fica perplexo com as circunstâncias que batem na nossa porta, mas a âncora está lá. Não é a minha fortaleza que me faz andar com Cristo, é a fortaleza dele que me faz apegar a Cristo. Não é o meu poder, eu sou fraco, meus irmãos, que me faz caminhar. É o poder que está em Cristo Jesus que me fortalece nessa caminhada, apesar de mim, apesar de você. Ele está aconselhando você. 3 mercadorias. Para quem? Para alguém infeliz, miserável, pobre, cego e para essas 5 condições, Deus dá para mim e para você 3 mercadorias. E as 3 mercadorias falam da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tudo que eu e você precisamos. E ele começa aqui, meus irmãos, ele fala o conselho, a palavra é peculiar. Por que, meus irmãos? Como é que Deus podia falar assim: eu ordeno a você que você compre? Não, Deus não faz isso. Deus aconselha. Deus quer seus filhos que ouçam sua voz e obedeçam por amor. Quem são? Jesus estava na casa daquele senhor, estava curando, e bateu na porta. Quem está aí? A sua mãe e seus irmãos. Ele falou: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a minha vontade. João 14 vai dizer assim: aqueles que me amam fazem a minha vontade. Me obedecem. Amor e obediência vem junto, amados irmãos. A falta de amor e rebeldia vem junto. Se você não ama, você rebela. Mas se você ama, você obedece por amor. Mesmo que isso não seja a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Nós temos a nossa vontade, Deus não tirou a nossa vontade. Mas
Deus diz para mim e para você que nós devemos ser como Jesus. A minha comida, a minha bebida, fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Obedecer. Quem mais quer? Tanto é que ele vai falar no final aqui: eis que estou à porta e bato. O que ele está fazendo? Ouça que o Espírito diz à igreja: abra a porta, porque aqui é uma porta fechada. Filadélfia, a porta aberta. Está a palavra de Deus lá, está o nome de Jesus lá, há o testemunho de Deus lá. Eles são fracos, mas são fortes. Ele tem um testemunho. E aqui, a porta fechada. Por isso as pessoas vão fazer o quê? Vão pintar a igreja de preto, vão fazer alguma coisa para atrair os jovens, vão fazer alguma coisa. O que atrai os jovens, amados irmãos, é as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. O que nos atrai é o amor imensurável de Cristo por mim e por você, um miserável pecador. Isso me atrai. Mas as pessoas gostam disso. Eles não querem a palavra de Deus em Cristo e a cruz. Eles querem um modo de chegar a Deus sem cruz, sem Cristo. Querem chegar a Deus, não existe isso. Essa é a nova cruz. Como diz agora que vem dos Estados Unidos, está vindo dos Estados Unidos, uma hora heresia vem dos Estados Unidos. E o Brasil é uma fonte de heresia. É a graça abundante de Deus. Não importa o que você faça, não importa como você vive, tem graça, é a graça de Deus. Mas eu vivo, não tem problema. Eu sou homossexual, mas não tem problema. Tem graça para você, não para salvar, para você continuar do mesmo jeito. A graça de Deus é para me salvar, é para me libertar de mim mesmo, para me fazer uma nova criatura, para que as coisas para trás fiquem, que eu prossiga com um alvo, e meu alvo agora é Cristo. Não. Sempre graça. Não esqueça que a palavra de Deus diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele veio cheio de graça e de verdade. A verdade é que somos pecadores e nascemos pecadores. Mas também a verdade é que Jesus veio salvar pecadores. Não esqueça disso. Não esqueça. Ele aconselha. Esse Senhor, Ele não ordena, mas é o conselho. Que grandeza de amor de Deus aconselhar você. Imagine ele pegar Oswaldo e chamar Oswaldo de lá e falar: Oswaldo, vem cá, meu filho, vou aconselhar você. Quem está aconselhando você? O Deus Todo-Poderoso, que não precisa de nada, não precisa de nada. Ele que fez todas as coisas, que onipotente, onipresente, onisciente. Ele chama eu você para aconselhar. Imagina, meus irmãos. Que amor é esse? O amor de Deus, imutável. Deus está aconselhando você. Deus quer falar comigo com você. O Espírito Santo está sempre falando comigo com você. Mas nós não ouvimos a sua voz. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos como uma água morna. Porque nós somos ricos. Já conheço tudo da Bíblia. Eu tenho uma boa posição social. E eu não preciso nem de Deus por isso. E Jesus está dizendo: você é um infeliz, um miserável, pobre do céu. Ele está falando espiritualmente, irmãos. Espiritualmente. E ele faz esse conselho. Ele diz assim: você é a igreja morna, o pior dos 7 prestes a ser rejeitados por Deus. Está dizendo isso? Das 7 igrejas, você é a pior delas. Porque ainda, se você ler das 7, ainda tem alguns irmãos ali que permanecem firmes. Mas nessa daqui não fala de nenhum. E a porta está fechada. É a pior delas. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas mesmo assim, amados irmãos, ele está prestes a se rejeitar dela. Mas ele vai, pela sua graça e misericórdia, atrás do pecador. Não há amor suficiente em Cristo para mim e para você. Sempre haverá. Sempre. A graça de Deus é imutável. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se alguém desiste a você, Deus nunca vai desistir dos seus filhos. Nunca. Mas se você rebela contra Deus, você
crescimento espiritual. Não há conformação com a vida de Cristo. Não há vida de santidade. Para o que Ele chama eu e você? Para comprar. Comprar o que, Senhor? Sem dinheiro. Sem nada. A salvação é totalmente de graça. Mas, meu amado irmão, a revelação tem preço. Nós temos que gastar tempo com o Senhor. Nós temos que usar a vida. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que ter uma devoção a Cristo. Deixar essa vida, meus irmãos, de indiferença, negligência, autossatisfação. É isso que está dizendo em nós. Eu tenho satisfação plena. Jesus vai dizer que tudo isso daí é uma ilusão. Você só pode ter satisfação em mim. Fora de mim, você não tem satisfação nenhuma. Tudo isso vai acabar. E Ele faz esse conselho para eles, amados irmãos. Ele fala com simpatia e amor. Aqui então nós vemos o vendedor e o comprador. Mas não é por dinheiro, é por arrependimento, é por volta, é por avaliação da sua vida diante de Deus. E Ele está oferecendo para mim o que compra de mim. Aqui, amados irmãos, é sem preço. Ou refinado pelo fogo para enriquecer eles. Eles não eram pobres. Deus está dizendo que vocês precisam ser ricos. Mas o ouro refinado pelo fogo é Deus. O ouro refinado pelo fogo é tudo que se vestiu. O Deus Pai. Vocês precisam dele. Preste atenção. O que enriquece a minha vida é sua, meus irmãos. É a bênção de Deus em Cristo Jesus. Você pode ter a riqueza que você quiser. Mas se você não tem a bênção do Senhor Jesus Cristo, você é o mais miserável, infeliz e pobre cego do mundo. O que enriquece é a bênção do Senhor. O que faz a diferença, meus irmãos, não é a casa e o carro que você tem. Estou dizendo que sou contra isso. Mas cuidado. O que faz a diferença é a sua riqueza em Cristo Jesus. Isso sim. Deus vai dizer para mim e para você, Jeremias, não glorie o homem na sua riqueza, nem no seu poder, nem na sua sabedoria. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, que eu faço misericórdia. Paulo vai dizer assim, longe de me gloriar, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, porque o mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Esse é o mundo. E ele vai dizer, compre, amados irmãos, ele diz isso para mim e para você, compre, e ainda nos diz, compre de mim, em quem está toda a plenitude da riqueza. É de mim. Meus irmãos, conta na Inglaterra que eu tinha um servo do rei, tinha seu palácio e tudo mais. Então, esse rei pegava o seu cavalo e saía para andar nas suas terras. E aquele servo sempre lá, limpando, trabalhando e cantando. Ia cantando louvores ao Senhor. Aí aquele rei perguntou para ele, mas presta atenção, eu sou rei, eu tenho tudo. E você é um servo, não tem nada, você canta e eu não canto. Ele falou assim, o Senhor me perdoe, o Senhor é o mais miserável desse mundo. E eu sou o mais rico desse mundo, porque eu tenho a Cristo. Irmãos, o que nós estamos comprando? O que nós estamos colocando diante da nossa vida? Ele faz aqui então vemos o vendedor e o comprador. Nessa noite eu e você somos os compradores. Mas eu não tenho dinheiro, não é por dinheiro. Eu não tenho como comprar, não tem mesmo. Mas é por graça, por misericórdia. É por volta, é por arrependimento, por confissão. Que acha que é rico e não precisa de nada, mas é pobre, precisa de tudo que está em Cristo Jesus. É para esse, é para mim.
para você, que a palavra de Deus está falando nessa noite. O vendedor, o comerciante, o Filho de Deus, em quem está a insondável riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Todos os tesouros, Colossenses 2, todos os tesouros estão em Cristo Jesus. Por isso Mateus vai dizer: não ajunte para vós tesouros terrenos, que traçam, ferrugem, corrói. Ajunte para vós tesouros celestiais. O que é celestial? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É celestial. É tudo que nós precisamos. E Ele faz colocação, riqueza suficiente para suprir as necessidades do mais necessitado. Está no amor e na graça de Deus. Pode ser o cara mais desvalido, a hora mais triste, mais difícil. Pode ser aquela pessoa que é mais miserável desse mundo. Mas se ele ouvir a voz de Deus e receber a graça de Jesus Cristo no seu amor, ele será a pessoa mais rica desse mundo. Porque ninguém pode tirar. Cristo em vós, esperança. Quem pode tirar? Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? E quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. Ninguém. Nem tribulação, angústia, anjo, potestade, morte, vida, altura, profundidade, largura, comprimento. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se você estiver firmado, Ele é a sua rocha. Meus irmãos, esse comerciante celestial, sem dúvida, fala de um preço. Ele diz: compre de mim. Não poderia, então. Deus fala assim: não precisa comprar. Eu vou te dar a si mesmo. Não. Porque Deus quer corações que anseiam por Ele, deseja Ele, enxerga a sua maior necessidade. É Ele mesmo a sua maior necessidade. Quão cego nós estamos, irmãos. Mas Bartimeu era um cego. Mas ele teve a revelação de quem era Jesus, o filho de Davi. Não é isso que diz Mateus? O filho de Davi, o Messias. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Meu irmão. Jesus disse: vem. Aquele homem deu um salto. Aquele homem era uma miséria, não só por causa da cegueira, e isso também é grande. A vida dele é uma miséria, mas ele encontrou o maior tesouro da sua vida, que é Jesus Cristo. Ele deu um salto e foi até Jesus. O que quero que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Vai, a tua fé esse povo, porque agora você viu o seu Salvador, o seu maior tesouro nas suas mãos. Esse comerciante é o nosso Deus e o Pai. Ele fala de ouro refinado pelo fogo. Ele fala de vestiduras brancas. Ele fala de colírio. Quem precisa de ouro refinado pelo fogo? O pobre. Quem precisa de vestiduras brancas? O nu. Quem precisa de colírio? O cego. Não é isso que nós precisamos? E o que nós temos que buscar? Revelações novas, profetas. Amados irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer o nosso Senhor e crer nesse Senhor maravilhoso. Nesse Laodicense manifesta a aversão ao comerciante, porque ele está batendo, está lá de fora. Há uma aversão a ele. O Oswaldo não tem aversão a ele. Não. Por que nós nos obedecemos? Por que nós rejeitamos quando ele disse: meu filho, faça isso, você faz a outra coisa? Não é aversão. Mas não é só isso. Porque eles viviam uma vida autossuficiente, autodependente, não dependente do alto, não a satisfação em Deus, a satisfação deles mesmos. Eu sou rico, abastado, não preciso de nada, eu sou próspero, eu tenho tudo. O comerciante pretende, obviamente, dar-lhes a entender que eles não precisam de mais para comprar seus artigos, porque seus artigos
ricos foram comprados no sangue de Jesus naquela cruz. Não foi ouro, nem foi prata que vocês foram resgatados, comprados, mas foi o precioso sangue. Aquele que era rico se fez pobre para enriquecer a muitos. A prosperidade vai pegar as ideias. Está vendo o que Deus está dizendo? Ele se fez pobre para deixar eu e você podre rico. Que riqueza que está falando. Os tesouros insondáveis que nós temos em Deus. Ele é a nossa riqueza, meus irmãos. Ele é a nossa maior riqueza. Mas quem são tudo isso? Quais são então, amados irmãos, mercadorias que esse comerciante divino quer vender para mim e para você? Não é vender, amados irmãos. Eu e você temos que avaliar as nossas vidas e nos arrepender. É isso que ele está pedindo lá. Eis que estou à porta e eu disciplino a todos quanto amo. Arrepende-te, volta, avalie sua vida. Como é que ela está indo? Qual o seu tesouro? Qual o seu propósito da sua vida? Você está contente com a sua vida espiritual? E ele fala que, meus irmãos, elas são múltiplas, mas insondáveis. O que eles precisam realmente, sem ao qual seriam absolutamente pobres, miseráveis, cegos. E eu e você precisamos, absolutamente, é uma revelação nova, profunda, das insondáveis riquezas que nós temos em Jesus. Uma revelação da grandiosidade do nosso Senhor, do imenso amor de Deus que tem comigo você, da imutabilidade do amor de Deus, da infalibilidade da palavra de Deus, da inerrância do nosso Pai e do governo de Deus em tudo na vida dos seus filhos. Quais são então, amados irmãos, mercadorias desse comerciante divino? E essas mercadorias nós vamos deixar por aqui. Que está no versículo 18. Nós vamos deixar por outro dia, amados irmãos. Você tem que avaliar a luz da palavra do Senhor. Lembre-se que o nosso Senhor, Ele pega a igreja de Éfeso e vai dizer: olha, vocês esqueceram do meu. Vocês deixaram. Cristo não é o centro do coração de vocês. É a sua casa, é a sua família, é o seu trabalho, qualquer outra coisa. Eu não sou mais você. O que dirige a sua vida e comanda a sua vida não sou eu. São seus interesses, não são meus interesses que comandam a sua vida. Você toma suas decisões por seus interesses, não por meus interesses. Ah, meus irmãos, vocês estão aceitando. Vocês estão aceitando as Jezabéis. Jezabel, lembrei. Vocês dizem que têm vida, são avivados, mas não têm vida, Deus. Mas a porta está aberta. E eu disciplino e amo. E eu disciplino todos quanto eu amo. E está dizendo para essa igreja, nessa circunstância, está dizendo para mim e para você, nessa circunstância, que Deus nos ama e não desiste de nós. Mas Ele aconselha você, o mercador, vai colocar diante de nós, amados irmãos, 3 tesouros celestiais, incompráveis, eternos, que nos faz sair da infelicidade, da miséria, cego, nu, para uma vida, amados irmãos, de riqueza em Cristo, de vestidura de Cristo e do colírio celestial do Espírito Santo de Deus, para abrir nossos olhos e ganharmos visão celestial desse mundo. Que Deus continue falando no nosso coração, meus irmãos. Amém. Espero que vamos orar em nome de Jesus. Meu irmão, ora, agradecendo a Deus.